tela um tempão antes de vocês. Vamos lá, pessoal. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio aqui, vamos continuar com os nossos belíssimos conteúdos de matemática. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a introdução. Vou falar com vocês uma introdução aos conjuntos, tá bom? Vou falar o que são os conjuntos, o que são elementos, umas pequenas relações entre conjuntos, o que é um subconjunto, e também vou falar para vocês sobre conjuntos numéricos, tá bom? A gente vai fazer essa pequena discussão aqui. Vai ter muita parte hoje de história, muita coisa interessante sobre a história dos números. Então, vai ser uma aula bem bacana, tá, joia? Então, vamos falar primeiro da relação entre conjunto e elemento, tá, joia? Conjunto e elementos, eles são conjuntos bem primitivos da teoria dos conjuntos. E os conjuntos, eles são agrupamentos de elementos que possuem alguma característica em comum, tá bom? Então, se eu quero agrupar, eu quero fazer, sei lá, conjunto de alunos que estão aqui nessa aula da Gene Online. Então, são vocês. O conjunto de aluno Gene Online VIPs, são os alunos espertos, os alunos que já estão lá no nosso grupo do Telegram. Beleza? Então, é assim que a gente faz um agrupamento. A gente coloca uma característica e agrupa esses elementos e forma com eles um conjunto. Tá joia? Então, a relação entre conjunto e elemento, ela pode ser estabelecida através da relação de pertencimento, cujo símbolo é esse Ezinho maiúsculo aqui, ó, mais arredondado. A gente tem um outro E ao contrário, assim, ó, que significa... Opa! Um E ao contrário, que significa existência. Esse Ezinho aqui, bonitinho, mais arredondado, ele é uma relação de pertencimento. Significa pertence. Então, o elemento pertence a um conjunto. E não pertencimento é o Ezinho cortado. Beleza? Então, a gente tem essa relação aí de pertencimento. Vamos supor, então, seja o conjunto V o conjunto das vogais. Então, quem que compõe o nosso conjunto V? A, E, I, O, U. Tá, joia? Duas coisas. Sempre os elementos de um conjunto são representados pela letra minúscula, os conjuntos são representados pela letra maiúscula, beleza? Então, a gente representa os elementos de um conjunto por letras minúsculas e os elementos e os conjuntos por letras maiúsculas. Então, a letra K não pertence ao conjunto V. Então, é dessa forma que a gente lê essa expressão aqui, tá bom? A letra U pertence ao conjunto V das minhas vogais. Tranquilo? Então, é assim que a gente estabelece uma relação entre elemento e conjunto. Por isso que a gente diferencia os conjuntos com letras maiúsculas, elementos com letras minúsculas. Então, K pertence a V, K não pertence a V, que é o grupo das vogais, conjunto das vogais, e o U pertence ao conjunto das vogais. Beleza? Então, alguns conjuntos básicos. Em conjuntos básicos, a gente tem dois conjuntos mais básicos. O conjunto unitário, que é aquele que é composto por apenas um elemento. Por exemplo, o conjunto de pessoas que se chamam João e moram na minha casa. Só tem eu de elemento. Esse conjunto aqui só tem os 5 como elemento. Então, o conjunto unitário não é aquele conjunto que possui o 1. Muita gente confunde isso. É o conjunto que possui apenas um elemento. Beleza, pessoal? Até aqui, coisa muito tranquila. Ainda não envolveu cálculo, bem fácil mesmo. Só alguns conceitozinhos. O conjunto vazio é o conjunto que não possui nenhum elemento, tá bom? Ele não possui nada, não tem nada lá dentro. Então, ele pode ser representado ou por duas chaves abertas sem nada dentro, ou por um O cortado, tá bom? Isso aqui vem do dinamarquês, esse O cortado. Mas ele pode ser representado dessas duas formas aqui, ó. Ou duas chaves, ou um O cortado, tá bom? Atenção, um conjunto vazio ele não pode ser representado por, como é que fala? Por duas chaves com um O dentro. Por que não? Alguém consegue me explicar? Tem alguém falando aqui que está com o microfone mutado.
Acho que é o Felipe. Você estava falando, Felipe? Não? Tudo bem. Então, viajei na maionese aqui. Achei que você estava falando. Então, quem que é o conjunto? Por que não pode ser assim? Porque isso aqui representa o conjunto que tem um elemento O cortado dentro, tá bom? Então, não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou é chaves, ou é um O cortado. Se eu coloco assim, é o conjunto que possui um O cortado. Tá bom? Conseguiram entender a diferença, então, pessoal? Nice. Então, além da relação entre elemento e conjunto, eu posso ter uma relação entre dois conjuntos. Tá bom? Então, essa relação ela pode ser descrita pela relação de inclusão. Então, se dois conjuntos A e B, todo elemento de A é um elemento também do conjunto B, dois conjuntos A e B e todo elemento do A também é elemento do B, a gente pode falar que o A está contido em B. Então, a gente usa A, esse C mais esticado aqui, significa está contido em B, tá bom? A é subconjunto de B. Todas essas afirmações aqui são equivalentes, tá bom? A gente pode falar também A é parte de B ou o B contém o A, que é esse cortado aqui, ó, beleza? Ó, esse cortado não, esse C é ao contrário, um pouco mais esticado. Ela está sendo gravada assim. Quem que é essa pessoa aqui com o nome História? Eu não entendi a sua pergunta. Então, todas essas afirmações aqui são equivalentes. Então, a gente pode representar ela num diagrama como o conjunto A estando dentro do conjunto B, beleza? Vamos supor que a gente tem aqui um conjunto A dos números 1, 2, 3 e um conjunto B dos números 1, 2, 3, 4. Então, o A está contido no conjunto B, porque todos os elementos dele são do conjunto B, tá bom? Pode ser, muito bem. Cada um aí tem uma forma de poder lembrar ou poder gravar isso daí melhor. Mas todas as formas são válidas, desde que gravem corretamente. Vamos lá. Algumas observações sobre subconjuntos. Um conjunto vazio, ele é subconjunto de todos os conjuntos. E um conjunto é sempre subconjunto dele mesmo. Essas duas afirmativas aqui, elas são muito importantes. O conjunto vazio, ele está dentro de todos os conjuntos. E um conjunto, ele sempre é subconjunto dele mesmo. Ou seja, um conjunto sempre está dentro dele mesmo. Por que eu estou falando que isso é muito importante? Isso é muito importante porque agora a gente vai aprender a contar os subconjuntos de um conjunto. Então, olha só. O número de subconjuntos de um conjunto é 2 elevado a n, sendo que n é o número de elementos de um conjunto. Tá bom? Então, sei lá, se o conjunto tem 15 elementos, o número de subconjuntos vai ser 2 elevado a 15. Se um conjunto tem 300 elementos, o número de subconjuntos vai ser 2 elevado a 300. Então, ó, um exemplo bem fácil aqui. Tem um conjunto A aqui, 1, 2 e 3. E eu quero saber qual que é o número de elementos. Oh, é do sub... Gente, a pergunta aqui está zoada. Quero saber quantos subconjuntos eu possuo, tá bom? Quantos subconjuntos o conjunto A tem? Quantos subconjuntos o conjunto A tem? Então, olha só. Não, aqui, ó. Falei que o número de subconjuntos é 2 elevado a n. Quantos elementos o A tem? O A tem 3 elementos.
O... Ixi. É... Não estou fazendo propaganda contra a NET, sei lá, vai que a NET inventa de me processar. Sim. Demorou. Vamos lá, então. Estava falando aqui que eu queria saber o número de subconjuntos que eu tinha no conjunto A. Então, olha só. Eu tinha 2 elevado a 3, que são 8 subconjuntos. Só um minutinho, gente. 2 elevado a 3 são 8 subconjuntos. E eu quero saber agora quais são esses subconjuntos. Nem sempre a gente vai precisar fazer isso não, tá, gente? Então, olha só, quais são os subconjuntos? É o sub... Opa, desculpa a Síria. Eu tinha falado da Síria. Para eu calcular o número de subconjuntos de um conjunto, eu usaria essa fórmula aqui, ó. 2 elevado a n. E n é o número de elementos do meu conjunto. Olha só, quero saber o número de subconjuntos que possui o conjunto A. O conjunto A possui 3 elementos. Então, onde eu tenho n, eu substituo por 3. E 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 é 8. O 2, ele é a fórmula mesmo, tá bom, gente? Eu falei isso, o 2 é a própria fórmula, não é um exemplo. O n que eu estou usando que é um exemplo, que no caso são 3. Se forem, sei lá, 30 elementos do conjunto, o número de subconjuntos vai ser 2 elevado a 30, beleza? O 2 ele continua. E eu quero saber quais são os subconjuntos. Então, eu tenho um conjunto vazio, o conjunto do elemento 1, o conjunto do elemento 2, conjunto do elemento 3, conjunto dos elementos 1 e 2, conjunto dos elementos 1 e 3, conjunto dos elementos 2 e 3 e conjunto dos elementos 1, 2 e 3. Beleza? Então, olha só. Agora a gente vai preencher, vamos fazer um exercício aqui rapidão, ó, que nós vamos preencher os espaços vazios com não pertence, contido, contém, não está contido e não contém. Sendo, então, os conjuntos A, que é 1, 2, 3 e 4, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o C, que é 1, 2, 4 e 9. Então, vocês vão ter um tempinho aí para preencher aqui, ó, esse espaço aqui com uma dessas letrinhas aqui possíveis. Beleza? O primeiro, o A e o C. Vamos olhar aqui para o conjunto A. 1, 2, 3 e 4, o conjunto C, 1, 2, 4 e 9. Aqui eu posso preencher ou que o A não está contido ou que o A não contém. Qualquer um desses dois aqui serviria, porque nem o A está dentro do C e nem o C está dentro do A. Qualquer uma dessas duas aqui, então, serviria. Beleza? Vamos olhar o conjunto B e o conjunto C. O conjunto B é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conjunto C, 1, 2, 4 e 9. Nem o B está dentro do C e nem o C está dentro do B. Então, aqui, ó, B, posso falar, não está contido e nem o B contém, tá bom? Vamos olhar para o A e para o B. O A, 1, 2, 3, 4. O B, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, eu posso falar que o A está dentro do B. Então, o A está contido em B. Beleza? Olha só, o elemento 3 está dentro do conjunto A? Está. Então, vou usar uma relação de pertencimento e não de inclusão. O 3 está dentro do B? Sim, está. Está aqui, ó. Então, o 3 pertence ao B. O 3 está dentro do C? Não. Então, o 3 não pertence ao C. Então, o nosso gabarito ficou aqui dessa forma. Tá joia? Essas duas aqui primeiro, ó, pode ser qualquer uma das duas. Ou não está contido ou não contém. Não faz diferença. As outras que tem que ser essas daqui certinhas. Entendidos, pessoal? Ô, professor, você pode voltar de novo que eu não entendi nada. Posso?
Olha só, eu uso essas relações aqui, ó, para relações entre conjuntos. E essas daqui, ó, entre elemento e conjunto. Então, A e C é uma relação entre conjuntos. Eu vou olhar se o A está dentro do C ou se o C está dentro do A. Nenhum dos dois ocorre. Então, eu posso falar que o A não está contido em C. Ou eu posso falar que o A não contém o C. Tanto faz a afirmação que eu vou fazer. Ou eu podia completar com esse símbolo ou com esse símbolo aqui. Tá joia? A não está contido em C. Se eu trocasse por esse daqui, seria A não contém o C. Tá joia? Relação entre B e C é uma relação entre dois conjuntos. Então, vamos olhar se o B está dentro do C ou se o C está dentro do B. Isso aqui também não ocorre, olha só. O B não está dentro do C e nem o C está dentro do B. Então, B não está contido ou B não contém. Aqui, ó, B não contém C. Se eu usasse esse símbolo aqui, B não está contido em C. Olha só, para usar esse C aqui, ó, de estar dentro, todos os elementos do A tem que estar dentro do B. Então, eu estou usando esse Czinho para o lado certo, eu estou falando A está contida em B, ou seja, todos os elementos do A estão no conjunto B. Tranquilo? Se eu colocasse assim, ó, B, esse C ao contrário, A. Então, significa B contém A. Essas duas aqui são equivalentes, ou seja, todos os elementos de A estão dentro do B, tá bom? Esse Czinho ou Czinho ao contrário, desde que eu inverta os conjuntos aqui, significam a mesma coisa, tá joia? Então, o A, o Czinho normal está contido, o Czinho ao contrário contém, beleza? E eles, os Czinhos aqui, ó, o Czinho ao contrário, ele só serve para uma relação entre dois conjuntos. Olha só, eu estou sempre falando da relação de um conjunto e outro. Agora esse Ezinho aqui, ó, o Ezinho, ele fala da relação entre elemento e conjunto. Beleza? Percebe a diferença? Aqui eu falo da relação entre dois conjuntos, aqui eu falo da relação entre um elemento e um conjunto. Então, o 3, vamos ver se o 3 está dentro do A. Sim, ele está dentro do A. Então, ele pertence ao A. O 3, ele está dentro do B? Sim, o 3 pertence ao B. Então, o 3 pertence ao B. Agora, lá no C, ó, o 3 pertence ao C? Não. O 3 não pertence ao C. Então, eu uso essa relação aqui, ó, não pertence ao C. Tranquilo? Beleza, pessoal? Isso. Isso aí. Vou falar agora um pouquinho sobre os conjuntos numéricos. Então, quem é o conjunto dos meus números naturais? Alguém consegue descrever os números naturais? São os números inteiros e positivos. O que são os números inteiros? É número que não tem vírgula, tipo 2, 3. 1, Não 1,5, 1,8, não. E 1,0? 1,0, acho que sim, porque 1,0 é a mesma coisa que 1. Mas tem vírgula. E aí? Muito bem, muito bem. Muito bem, é sim. Então, conjunto dos números naturais. Se alguém mais se atreve? Alguém mais tenta? Ó, o conjunto dos números naturais é o conjunto dos números que a gente utiliza para conjuntar objetos do número real. Então, sei lá, tem aqui no meu quarto uma janela, um guarda-roupa, um controle de televisão, uma camisa. Então, são as coisas que a gente utiliza para contar os números. Tem 2 computadores, tem 3 canecas. Então, esse tipo de coisa que a gente não conta assim, ó. Eu tenho 1,6 antenas de televisão aqui no meu quarto. Eu não conto esse tipo de coisa assim. Tá? As coisas do mundo real. Pergunta: o zero faz parte do conjunto dos números naturais?
E aí? Eu estou perguntando. Ih, olha lá. Faz ou não faz? Sim, não, Faz. sim, não. Ih, temos um debate aqui. Olha só. Então, esse daí não é um consenso dentro da matemática. Então, tem pessoas que dizem que o zero faz parte do conjunto dos números naturais. Tem outras pessoas que dizem que o zero não faz parte dos números naturais. Tá? João Vitor Placides de Oliveira, gosto de falar que o zero não faz parte do número dos naturais. Tá bom? Mas isso daí não é um consenso. Então, não é nem certo nem errado. A partir do dia que tiver um consenso, eu aceito tudo mais, mas por enquanto não é um consenso. Então, eu não gosto de colocar o zero nos números naturais. Por quê? Porque se eu não estou contando nada, então eu não estou contando. Então, a ideia dos números naturais é contar coisas do mundo real. Então, se eu não conto nada, eu não estou contando. Beleza? Se eu conto nada, na verdade. Na verdade, eu não estou contando. Então, o zero, para mim, não faz parte dos números naturais. Para mim. Mas para outras pessoas faz sentido. E a história dos números naturais, o que tem a ver com esse cara aí, gente? Quem que é esse cara? Alguém sabe quem que é esse cara? Diga. Eu não faço ideia de ouvir esse negócio disso. Ele queria dar um jeito de saber como que ele ia contar as ovelhas que ele tinha. Uhum. Os métodos que eles durante o tempo. Eu não lembro, mas eu sei que o último é esse que a gente usa hoje. Muito bem. Aí utilizou vários métodos durante essa ideia de contar as ovelhas que ele tinha. E isso ele inventou. Muito bem, muito bem. Então, olha só, muito bem, Luana. Palmas para a Luana. Palmas, palmas, Luana. Galera, esse cara aqui é um cara qualquer, tá? Eu peguei no Google Imagens mesmo lá. É um cara qualquer, um pastor de ovelhas qualquer. O que que rola? O homem tinha as ovelhas lá, ele tinha a criação das ovelhas. E ele soltava as ovelhas para pastar. A partir do momento que o homem passou a não ser nômade mais, ele passou a ter criações. Então, tinha criação da ovelha lá, por exemplo. E ele soltava a ovelha para o pasto. Só que ele percebia que ele cada vez tinha menos ovelhas, porque as ovelhas se perdiam ou morriam, qualquer coisa acontecia com as ovelhas e voltavam menos ovelhas no final do dia, quando ele recolhia as ovelhas. Então ele passou a ter que criar um método para ele tentar contar quantas ovelhas ele tinha. Então, quando as ovelhas iam saindo, para cada ovelha que saía do cercadinho dele ia pastar, ele colocava uma pedra no saquinho. Cada ovelha que passava, uma pedra no saco, uma pedra no saco, uma pedra no saco. Hora que as ovelhas voltavam, cada vez que uma ovelha passava por ele, ele tirava uma pedra do saquinho. Ele tirava uma pedra do saquinho. Ele ia tirar. No final do dia, se tivessem sobrado pedras no saquinho, ele tinha que procurar, porque tinha ovelhas faltando. Então, quantas pedras tivessem no saquinho, ele tinha que procurar aquele número de ovelhas. E assim a gente foi desenvolvendo, passando por algarismos romanos, tudo mais, e chegamos na forma dos nossos números hoje em dia. Beleza? Fácil, né? É uma história até legal. Passa pela história do homem também. A história dos números naturais. Vamos para o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais pode ser representado por um N, dos inteiros por um Z. O que são os números inteiros? Alguém sabe? São os positivos, os negativos, inteiros, sem vírgula. Menos 1,0. E aí? Menos 1,0. É inteiro ou não é? É. Tem vírgula, tem vírgula. Eu gosto. Tudo bem. Eu gosto de falar que os inteiros são os números naturais e os naturais negativos, beleza? E o zero, tá bom? Então, eu coloco entre aspas porque esse termo não existe, naturais negativos. Mas dá para entender o que são os naturais e os naturais negativos, né? Quando eu digo isso. Acho que é a forma mais fácil de escrever isso.
Mas os números inteiros são esses números aqui, então. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Assim como os números naturais, os inteiros também são infinitos. Beleza? Uma outra pergunta de matemática para vocês. Qual conjunto tem mais elementos? O conjunto dos naturais ou o conjunto dos inteiros? E aí? Diferente, os números são infinitos. Essa resposta é um pouco perspicaz, mas não é tão boa. Mas é verdade. Os dois têm o mesmo número de elementos, tá bom? Os dois têm o mesmo número de elementos. Apesar dos inteiros serem infinitos para os dois lados e os naturais só para um lado, os dois têm o mesmo número de elementos, tá bom? Isso nem sempre é verdade, hein? Cuidado. E agora? Surgimento dos números inteiros. O que é isso aí, gente? Alguém pode me falar o que isso tem a ver com o surgimento dos números inteiros? Isso parece com quem? Dinheiro, né? Uma feira. Muito bem, parece com uma feira. Luana estava Um falando. relacionamento. Assim, teve aí começou ali os comércios Isso aí. Então, olha só. Os números inteiros, eles aparecem com o renascimento. Beleza? Então, ele tem uma relação muito forte com a economia. Porque o homem precisava representar os números negativos. Por exemplo, ele comprava 7 sacos de arroz, então ele tinha agora um estoque de mais 7 sacos de arroz. Aí ele vendia 3 sacos de arroz, então ele tinha menos 3 sacos de arroz. Mais 7, menos 3. Então era para representar esses números. Para ele não ter que ficar representando a todo momento, falando que ele tinha menos, ele perdeu 3 sacos de arroz, e ele não tinha uma escrita padronizada para isso, surge esse símbolo aqui, ó, do negativo, para representar que ele perdeu uma perda de 3 elementos. Beleza? Então ele surge a partir do comércio no Renascimento. Então isso aqui é uma feira, só para representar o nascimento desses números. Vamos lá, os números racionais. E aí, pessoal? Quem são os números racionais? Esse daqui eu vou ser um pouco mais chato do que os outros dois, hein? Os números racionais são os Qs. as frações. Uhum. Eu não sei, acho que também encaixa. Muito bem. Muito bem. Ó, esses daqui eu vou ser mais chato. Eu vou ser um pouco mais chato. Não é qualquer tipo de fração, beleza? São todos os números que podem ser escritos uma fração do tipo A sobre B, em que A e B são inteiros, e B dividido por e B é diferente de zero. Não pode ter uma divisão por zero, beleza? Então, olha só alguns exemplos de números. Opa! Ah, aqui, cocô. Ele eliminou aqui os meus exemplos de números inteiros. Então, os meus exemplos de números inteiros: 0,6, 0,75, 2,992, 6 sobre 5, menos 5 quartos, 3,99999, infinito. Isso aqui é o maior gargalo das pessoas. Isso aqui é um número racional. Por que isso aqui é um número racional? Alguém sabe? Por que isso aqui é um número racional? Isso aqui é uma dízima periódica. Dízimas periódicas possuem uma fração geratriz. Então, dízimas periódicas são números racionais. Cuidados, tá bom? Cuidado. Dízimas periódicas são números racionais. Outro exemplo. Raiz de 2 sobre 3. Isso aqui é racional? Hein, pessoal? Não. É uma fração. É onde que eu falei com vocês, ó. É uma fração. Mas é uma fração entre dois inteiros? Raiz de 2 não é um número inteiro. Então, esse aqui, ó, não é racional. Esse aqui, ó, não é racional.
Tá ok? Então, os números racionais, eles são dessa forma aqui, ó. Tá joia? Alguns deles. Ah, aqui, ó. Tinha outros exemplos aqui também, ó. Todos esses daqui são exemplos de números racionais. Tá bom? Todos esses daqui são exemplos de números racionais. E aqui, o que é que tem a ver os números racionais com esses carinhas aqui, que parecem estar no Egito? Alguém sabe? Surgimento dos números racionais? Professor, eu acho, mas não tenho certeza, que eles usavam, se não me engano, o braço para contar a medida de corda e tal. Por exemplo, quando não dava uma medida inteira, eles usavam, por exemplo, um meio ou um trezeavo. Acredito que seja isso. Boa. É isso também. Tem a ver com isso. Seguinte, no Egito, eles tinham muitas inundações na época na época chuvosa deles, eles tinham muitas inundações. Então inundava e eles perdiam todas as marcações do terreno. Então, por exemplo, o terreno era 2/3 do João, 1/3 de outra pessoa. Então, para eles demarcarem aquele terreno de novo, eles tinham que separar 2/3 do João, 1/3 para fulano de tal. Então, esses números surgiram a partir da necessidade de demarcação de terrenos, ou seja, da divisão de um inteiro. Beleza? Então, esses números eles surgem dessa necessidade. Tranquilo? Então, tem a ver com o Egito, porque lá, quando era época de inundações, eles perdiam todas as demarcações de terrenos deles. E o conjunto dos irracionais? São números quebrados e raízes? Então, você vai me responder uma coisa. Raiz de 16 é um número irracional? Eu acho que não, já que a raiz de 16 é igual a 4. Ah, muito bem. Então vamos melhorar. Raízes não exatas, pode ser? Pode ser? Para a gente falar dos irracionais? Ótimo. Então a gente vai falar raízes não exatas, números decimais infinitos, dízimas não periódicas, beleza? Então olha só, exemplos. Raiz de 2, π, raiz de 5, um número infinito, que não é uma dízima, então é uma dízima não periódica. Beleza, pessoal? Então, esses daí são os números irracionais. Tá joia? Estamos quase terminando já. Então, o que tem a ver esse carinha aqui, ó? Quem esteve na minha aula de progressões aritméticas conhece essa carinha aqui, ó. O que tem a ver esse carinha aqui com os números irracionais? Alguém lembra quem que é esse carinha aqui? Ó, eu vou contar para vocês. Esse carinha aí é um cara que chama Gauss. Eu não sei se ele teve alguma coisa a ver com os números irracionais. Eu só coloquei ele como representante dos matemáticos. É um matemático que eu gosto. Então, os números irracionais, eles surgiram a partir de problemas matemáticos. E qual problema necessariamente? A diagonal de um quadrado. Diagonal de um quadrado, 1. Olha só. Diagonal de um quadrado de lado 1, ela vale raiz de 2. E eles não sabiam como medir isso. Então, ela surge através de um problema matemático, os números irracionais. Então, todo número que eram raízes não exatas, o π, no caso, que tem a ver com o comprimento e com a área de uma circunferência, e números dízimas não periódicas são classificados como os números irracionais. Tranquilo? Então, tudo que não é racional é irracional. Outra coisa muito importante. Os naturais, eles estão dentro dos inteiros. Os inteiros, eles estão dentro dos racionais. Os racionais e os irracionais são coisas diferentes. E os reais? Quem que é o conjunto dos números reais?
Agora que vem elas. Quem são os reais? Muito bem. Então, os reais são todos esses números que a gente acabou de ver. É a junção de todos eles. Então, os reais são esse aqui, ó, já ditos anteriormente. Então, os reais são esse conjunto laranjinha aqui, ó. Então, tem o conjunto dos naturais, há o conjunto dos inteiros, ou seja, os naturais estão dentro dos inteiros. O conjunto dos racionais, ou seja, os inteiros estão dentro dos racionais. Tem os meus irracionais aqui, ó, que estão aqui de ladinho. E os reais é o que pega e junta isso tudo aqui, ó. Não existe nenhum número real que não seja racional ou irracional. Beleza, pessoal? Ainda bem que meus cachorros não estão latindo agora, porque bateu com o pai aqui em casa. Mas tudo bem, pessoal? Alguma dúvida na aula de hoje? Não?